que fazer antes de ter o primeiro empregado ou você já tendo e tendo que contratar mais pessoas? É importante a gente observar a cultura. Aí você vai me fazer perder tempo. Se você não perde tempo com essas coisas básicas, olhando para a sua cultura, para a cultura da sua empresa, tenho certeza que você vai perder mais tempo no final das contas. Sabe por quê? Porque ninguém vai entender o que é para ser feito, o que você quer da sua empresa. E quando ninguém entende, gente falando claramente com as pessoas, já é difícil, já é difícil. Você tem aí alguém, tenho certeza disso, que mora pertinho de você ou junto de você, que convive com você todos os dias e por mais que você tente falar claro, existem ruídos na comunicação. Porque assim, por mais que a gente estude comunicação, por mais que a gente pratique comunicação, nós cometemos erros de comunicação o tempo inteiro e você também. E vice-versa, sim, a gente comete esses erros. E a gente acha que o que está na nossa cabeça está na cabeça da pessoa e que ela vai entender. E não é bem assim. E quando a gente fala isso de time, de cultura empresarial, também não é assim. Aí ruídos acontecem, porque você pensa, não, é claro que a pessoa entendeu onde que ela trabalha, o que que ela tem que fazer, como ela deve agir. Não é assim. Então, para agora, se você não tem sobre a cultura da sua empresa, para agora e pensa quais são os valores da sua empresa. Como que você quer que as pessoas tratem os clientes? Tratem os clientes. Como que você quer que elas reajam a cada notificação do cliente, a cada reclamação, a cada ponto positivo? Como que a pessoa deveria agir? E mesmo com esses pontos, é importante que quando você entender como que você vai preparar a chegada de um time ou a chegada de pessoas novas, você tem que preparar quem está dentro. E quem está dentro é você? Você é único na sua empresa? Então você já tem que pensar, se eu for dividir aqui esse espaço, esse trabalho com mais alguma pessoa, o que eu quero que essa pessoa saiba aqui da empresa? Para onde a gente está apontando? Qual que é o futuro? O que que a gente almeja? Qual é o objetivo principal da empresa existir? É claro que ela tem que ter lucro, mas quais são os valores embutidos nisso? A gente entrega agilidade? A gente entrega um conceito familiar? A gente entrega uma experiência incrível? O que você entrega? O que você gostaria de entregar? Porque essa pessoa que vem somada ao time, ela também tem que ter essa mesma visão. É importante demais, independente de qual setor ela vai estar, ela tem que ter a mesma pegada. Então, você precisa preparar a chegada ou de mais pessoas ou dessa pessoa nova que eu te falei. Outra, contar a história da empresa. Quem chega em algum lugar não sabe a história da empresa, como nasceu, o que que você sofreu, quais eram seus sonhos, suas frustrações, como foi difícil. Conte as histórias, porque histórias conectam. Então é muito importante quem está chegando você contar. A exemplo, na Getasca a gente tem o exemplo de uma história que nasceu, um escritório que nasceu dentro de um ambiente familiar, mas que num determinado momento, eu vou contar muito curto isso para você, porque são 28 anos de mercado, em determinado momento a gente faliu, porque a gente demitiu mais de 500 clientes e foi uma reviravolta. Foi uma atitude de ousadia que nós tivemos e fez total sentido para a nossa alavancagem, para verdadeiro sentido, a razão da empresa ser. Por isso que é importante a gente entender os nossos valores. Não é só manter ali a máquina girando, é entender para que aquela empresa foi criada, qual que é o objetivo, porque senão será todo dia fazendo a mesma coisa sem sentido algum, e todo mundo que faz a mesma coisa sem sentido algum fica desanimado. Aí depois você fica falando, poxa vida, fulano não veste a camisa da empresa, e você é o líder, você é o dono da empresa, e você que tem que fazer essa máquina girar. Você tem que fazer, entre aspas, uma lavagem cerebral da cultura da empresa, fazer com que todos estejam no mesmo nível, porque isso vai fazer bem para todos. Afinal de contas, se a empresa ela está bem, tá todo mundo bem. Esse é o objetivo principal. Empresas saudáveis geram pessoas saudáveis e um crescimento saudável. É disso que a gente fala aqui, né? A gente não está falando de ambientes tóxicos. Então, mostre quem é quem na estrutura da empresa. Ah, não, mas peraí, eu não tenho todo mundo assim, né? Faz o mapa, mostre para ele o plano de carreira, aonde você pretende contratar. Não precisa ter todo mundo do plano de carreira, mas é importante você ter o plano de carreira para a pessoa entender onde que ela chegou, onde que ela pode ir,
como que pode ser você criar isso, demonstrar e falar assim, vamos conquistar juntos isso, você dividir a missão é muito, muito mais saudável e menos cansativo. E fora que ninguém faz nada grande sozinho. Se fizer, é porque não é grande. Olha, presta atenção nisso aí. Essa é frase de Carlito Paz e eu amo demais essa frase. Então, ninguém faz nada grande sozinho. Então, se você está pensando em algo grande, não, eu vou dar não dá conta sozinho. Vamos distribuir isso aí, porque não dá conta sozinho. A outra coisa é manter uma reunião sempre com foco para, né, direto ali, ó, olho no olho, mesmo que seja em vídeo. A gente aqui trabalha totalmente em home office, mas a gente tem reuniões segundas, terças, quartas, quintas e sextas, com alguma parte do time. E a gente fez isso de estratégia. Todos os dias, 7h30 da manhã, estamos lá com algumas pessoas do time. Na quinta-feira é com geralzão e a gente tem a nossa divertida, que a gente chama de divertida. Coloque nomes fora do comum nas suas reuniões. Ao invés de chamar um nome em inglês e falar, não é uma call, não é uma brainstorm, coloque um nome que faça sentido para sua empresa, para ficar divertido, leve. Quando a gente chama, é a nossa divertida, porque é um horário que a gente se diverte juntos e a gente briga por isso, porque um dos nossos valores é a alegria e nem sempre o clima tá alegre, mas a gente tem que brigar para que esse valor ele fique em alta, porque isso faz parte da nossa essência e quando a gente perde um pouquinho disso, parece que a gente perde um pouquinho de nós mesmos. Então a gente precisa e a gente realinha ali, ó, recalcula a rota e a gente volta ao ponto inicial. Então defina essas coisas, né? É muito importante. E definir metas claras. É importante também para o time, porque se eu não sei para onde eu vou, né? Se eu não tenho para onde ir, qualquer caminho serve. A gente não pode usar qualquer caminho, porque depois, aí você reclama, que fulano faz isso, isso e aquilo. Mas você orientou, você deixou claro, você observou, você pescou dele, falando assim, você está entendendo o que eu estou falando? Você está entendendo para onde a gente vai? Porque se as pessoas não entenderem, isso vai desde a sociedade. Se você não tiver sócio, pense também em sociedade, porque ninguém faz nada grande sozinho, não faz. Mas aí eu vou ter que dividir meu lucro, vou ter que dividir. Não vai, gente, aí, né, alguma coisa, você tem que assumir alguma coisa. Ou você não tem vida e tem que pensar em toda a parte administrativa da empresa, além de cultura, toda a parte administrativa, e ainda ter que cuidar do seu produto final, entregar as coisas para a contabilidade, cobrar as coisas da contabilidade, fazer os pagamentos, pagamento do pessoal. Você quer pirar? Então faz sozinho e realmente você vai se embolar. Você quer prosperar? Tenha parceiros, tenha pessoas terceirizadas contratadas, tenha pessoas empregadas contratadas, vê qual que é o perfil do seu negócio e o que faz sentido para você nesse momento. Mas não dá para caminhar sozinho, gente. A gente precisa de pessoas. Pessoas é o nosso bem mais precioso que vai nos alavancar, vai nos levar para longe, vai nos levar, na verdade, para o nosso objetivo. E a gente precisa, como mentes brilhantes do nosso negócio, pensar para onde eu estou, para onde eu quero ir. E com sabedoria, guiar a nós mesmos e o time, para que eles cheguem no objetivo final. Então é importante. Cultura, gente. Cultura é importantíssimo. E às vezes a gente acha que é balela. Não vou perder tempo com isso. Mas como eu falei, o resultado chega e a cultura é aquilo que você deixa passar. E se você deixa passar é porque você não teve tempo para, né, olhar ali. Então, por favor, preste atenção nisso. E outra coisa, olhe como que é o comportamento da sua empresa. As pessoas, elas reagem de maneira diferente. Faça teste DISC, faça teste de temperamentos para que faça sentido e você entender que às vezes você fica com raiva da pessoa porque ela te dá um retorno diferente daquilo que você espera e talvez seja só o temperamento dela. E quando você entender o modo como ela entrega, possivelmente você vai agir de maneira diferente e isso vai trazer uma melhor clareza em todas as áreas de conhecimento da sua empresa. Então não esquece que contratar não é apenas preencher papelada, fazer a burocracia, que tudo isso você tem que ter um conhecimento básico também para não errar. Por exemplo, não existe tempo de experiência sem anotação de carteira ou assinatura de carteira. Tem que ser dentro, tem que ser tudo legalizado. Então, experiência já é com tudo contratado, tá? Então, assim, já dei essa dica inicial aí, porque não pode errar, não podemos errar logo no começo. Então a integração não é só preencher papelada, mas é moldar o comportamento e implantar a
cultura para gerar alta performance. Tenho certeza que você gostou desse vídeo e te fez esclarecer e abrir os olhos ou reforçar aquilo que você já está fazendo de bom. Eu te espero nos comentários. Não esquece de compartilhar com aquelas empresas que estão em crescimento, em desenvolvimento e precisam ouvir isso para alavancar e alcançar os seus objetivos. Lidere a sua empresa.